Seja bem-vindo ao EB Drops, o podcast de ensino cristão da Igreja Batista de Vila Euro. Eu sou o Lucas e nesse episódio nós damos início a uma série de 5 episódios em que nós iremos abordar alguns temas bastante atuais e profundamente relevantes para a vida da igreja. E para fazer isso, nós vamos contar com a participação de alguns convidados. A gente deu férias agora em julho para os professores da EBD, eles estão lá preparando conteúdo do segundo semestre. E nós estamos convidando pessoas que vão ajudar a gente e vão abrilhantar a nossa discussão a respeito desses temas. E como você já sabe, você já viu na descrição do episódio, o tema de hoje é a respeito do racismo. E eu gostaria de pedir aí que os nossos convidados já começassem se apresentando, falando quem são, de onde vieram, para a gente começar a discutir, conversar e aprender a respeito do racismo. Eu sou o Daniel, também conhecido como Zinho, falo aqui do Ipiranga. Algumas pessoas me conhecem, talvez ali da Vila Euro, quem tem mais ou menos a minha idade, me conhece como Zinho da banda Nazireu. Já tive algumas vezes por aí. É um prazer estar com vocês novamente. Todo mundo tem que lembrar da banda Nazireu, cara. O estrago que a gente fez, com certeza lembram. Valeu, Dani. E aí, galera, sou o Thiago, marido da Ariane, pai do João, e eu estou muito grato por poder bater esse papo com essa galera legal e tentar compartilhar com as pessoas que vão nos ouvir um pouco do que a gente crê, um pouco do que a gente vive e um pouco do que a gente quer viver no enfrentamento do racismo para a glória de Deus. Valeu! Queridos, boa noite. Eu sou o Bruno Ramos, ou Brunão. Também já tive a alegria de estar na Vila Euro algumas vezes. Sou casado há 10 anos com a Ellen. Agora tenho 2 filhos, Benício e Helena, ou melhor, Helena e Benício, pela ordem. E atualmente sou pastor de novas gerações e gestor ministerial na PIB de Mogi das Cruzes. Privilégio estar aqui com vocês, espero que seja bênção. Fala, galera, aqui é o Adelson falando mais uma vez com vocês. O Lucas falou que nós estamos de férias, mas mesmo de férias é bom tirar um tempo para discutirmos um pouco sobre a palavra do Senhor. Neste momento vamos estar aí discutindo um tema polêmico, que é o racismo, e estamos juntos e misturados aí para falar sobre esse tema. Vamos embora! Esses caras que estão aqui hoje, eles me inspiram de diversas formas, cada um deles em sua área específica. O Daniel é um amigo e o Daniel é um cara que colocou a sua vocação aliada à sua profissão. Então é bem legal, ele me inspira muito nisso. O Thiago Grulha, um baita músico, poeta, também tem trabalhado hoje a juventude da Igreja Batista da Água Branca. Brunão, como disse, pastor também de jovens lá da PIB de Mogi. E o Adelson é o nosso Adelson. Esses caras eu acho que tem toda a propriedade para falar a respeito desse tema. E para isso eu acho que é importante a gente entender como que o racismo se configurou. O racismo ele é aquele ódio que as pessoas brancas possuem pelas negras. Como que o racismo se manifesta, como que ele se constituiu, como a gente chegou até aqui nessa discussão. Acho importante essa pergunta, Lucas, porque a gente tem na mente, né? Quando a gente ouve falar sobre racismo, sobre alguma situação de discriminação, nossa ideia principal é entender que racismo é algo que acomete algumas pessoas, e essas pessoas são pessoas más, né? São pessoas, praticamente um vilão da Disney, né? São pessoas malvadas, que possuem dentro de si um defeito de caráter. Na verdade, o racismo ele é algo muito mais complexo, muito mais amplo do que isso. O racismo ele é uma herança de uma história que não está resolvida. Para simplificar muito aqui, mas a partir do momento que os europeus, a gente já estudou isso na escola, né? Os europeus começam o período das grandes navegações e eles começam a encontrar povos que têm um tipo físico diferente, né? Em diversos países, não apenas na África aqui, mas na Ásia, Oceania, e conforme ele vai encontrando essas pessoas que têm um tipo físico diferente, né, o branco europeu entende que essas pessoas são diferentes porque elas são de uma raça diferente. E esse conceito racial ele é sustentado, então, por uma ciência da época, pelo conhecimento científico da época, mas também pelo conhecimento religioso, né, que vai falar que essas pessoas eram pessoas que foram, por exemplo, amaldiçoadas com a marca de Caim e com a maldição de Cã. São seres humanos de segunda categoria. Então, todo aquele que não é branco, todo aquele que não é europeu, ele é inferior. Inferior moralmente, inferior culturalmente, ele é o bárbaro.
É assim que isso é visto, e é isso que vai justificar todo o período histórico da escravidão. Através dessa questão da raça é construído todo o imaginário para justificar a escravização de pessoas. Se a gente vai pegar só esse período da escravização de pessoas, para trazer aqui uma informação que eu acho que é importante para a gente falar sobre esse assunto, nós tivemos 12 milhões de pessoas escravizadas trazidas da África para as Américas. O Brasil recebeu praticamente metade disso. A gente recebeu cerca de 5 milhões de pessoas escravizadas. Durante 380 anos, nós escravizamos indígenas, escravizamos pessoas negras aqui do Brasil, e só depois desse período é que nós temos a chamada abolição da escravatura, mas que isso é feito de uma forma totalmente desleixada, em que as pessoas negras, as pessoas que eram escravizadas naquele momento, elas tinham esse estigma de inferiores e que, por isso, elas passam por um processo de segregação, onde elas são abandonadas à própria sorte. Elas não recebem uma reparação, não recebem um apoio nem dos seus antigos donos, nem do Estado. E aí a gente tem uma série de fatos históricos, né, que acontecem a partir desse momento, como a criação de leis que começam a criminalizar essas pessoas, as atividades que elas fazem. Então, se você estivesse na rua, você não tivesse como justificar que você estava trabalhando, você poderia ser preso. Quem era o público-alvo para essa lei? Quem eram as pessoas que estavam circulando pelas cidades sem uma ocupação, procurando por trabalho, mas que não estavam trabalhando? Então, é a partir desses mecanismos, desse conceito de superioridade, que a gente começa a desenvolver essa mentalidade racista, e essa mentalidade ela vai se impregnando na sociedade. Então, isso está no que nós chamamos de tecnologia, isso está no que nós chamamos de arte, de cultura, de ciência, moradia, segurança pública. O efeito disso, o efeito final disso, é que hoje nós consideramos o que é padrão como aquilo que é branco. E quando eu falo de branco, eu não falo simplesmente das pessoas brancas. Eu falo da cultura branca, da arte branca, da tecnologia feita por pessoas brancas. Isso é o que nós consideramos como o ideal, como o padrão. O que é feito por pessoas negras, por exemplo, em arte, nós consideramos artesanato. O que é feito por pessoas negras em cultura, nós consideramos como inferior, como atrasado, como exótico. Então, desse tipo de coisa que eu estou falando, por isso que racismo ele não é simplesmente essa manifestação de pessoas ruins, né, de momentos em que pessoas ruins trazem à tona esses momentos de discriminação. Eu queria saber de vocês como que o racismo se manifesta hoje, se vocês já foram alvo de atitudes racistas, como vocês se sentiram. O racismo é uma coisa que me acompanha desde criança. Eu cresci numa favela, né? Então, favelas brasileiras que são cheias de pessoas negras. Tinham alguns colegas que tinham a minha cor de pele e a gente competia. A gente estendia o braço um do lado do outro para ver qual de nós era mais claro. Eu trabalho numa empresa que a sede dela fica em Pinheiros, aqui em São Paulo, e é uma escola de tecnologia. Eu me matriculei num curso da escola, né, como um benefício da empresa, e algumas aulas foram feitas em outro prédio, que era um prédio no Morumbi. Eu participei das aulas e um dos dias eu estava saindo do curso à noite e o segurança me aborda e me segura na catraca, perguntando de onde eu estava vindo. Assim, eu tive certeza absoluta que ele estava fazendo essa pergunta por conta da minha cor de pele, por eu ser uma pessoa negra circulando nessa região. Nenhuma outra pessoa foi parada nesse dia? Nenhuma outra pessoa da minha sala foi parada. Já aconteceu nessa época, assim, em Pinheiros ainda, da polícia me seguir de carro, de eu sair do prédio do trabalho e a polícia vai me seguindo, a polícia vai me acompanhando. Eu aluguei um apartamento, né? Eu morei fora do Brasil um tempo. Quando eu voltei, eu estava trabalhando na região da Paulista, resolvi morar perto do trabalho e aluguei um prédio na região dos Jardins. Quando eu aluguei o apartamento, eu fiz toda a negociação com o corretor de imóveis, mas na assinatura do contrato, eu fui até a imobiliária, porque o gerente que ia fazer todo o processo, não era o corretor. E eu cheguei na imobiliária, e quando o gerente da imobiliária ele chegou, ele entrou, olhou para mim primeiro, olhou para a recepcionista e fez uma pergunta para ela: cadê o cliente?
porque era um apartamento a ser alugado nos Jardins e provavelmente eu não tenho cara de quem pode alugar um apartamento nos Jardins. É assim, negrão, andando de noite na rua, cara, é fato, você tá andando, em muitos momentos as pessoas desviam de você, pensando que você muitas vezes vai assaltá-la, que você tá com alguma intenção maldosa. Você percebe que as pessoas têm medo de você, literalmente. E um outro fato interessante, cara, aconteceu lá na estação Sé do metrô. Eu estava utilizando o metrô como uma série de usuários e uma moça acabou se prendendo na porta e eu fui ajudar a abrir a porta. A moça estava quase conseguindo se desvencilhar, estava fazendo força. Primeira coisa que a segurança do metrô faz é o cara me pegou. Aí a moça falou, pô, ele tá me ajudando. Aí que ele viu que eu estava simplesmente abrindo a porta. Então, infelizmente, às vezes as pessoas olham, né, para nós e vê o tom de pele e já tem um pensamento totalmente equivocado. Eu tenho consciência, né, de diversas situações que aconteceram por conta da minha cor de pele, do meu aspecto físico, né, da minha aparência, mas por conta de também ter crescido numa região muito simples, um bairro muito pobre, eu não me dei conta dessa questão do racismo muito rapidamente, porque eu não habitava esses lugares onde há uma questão mais evidente da questão da condição financeira. Então, eu estudei a minha vida inteira em umas escolas mais próximas, onde todo mundo tinha uma condição social semelhante, onde havia bastante gente negra. Então, a minha experiência de infância, por mais que quando eu olho de maneira retroativa, eu percebo sim diversas situações específicas, eu não carrego tantas marcas no consciente, assim, do que eu vivi, no consciente. Eu acho que o primeiro momento que eu me dei conta de que havia uma situação mal resolvida, uma situação em suspensão em relação ao racismo, à situação do negro, foi quando eu tive contato com a escola particular. Eu queria seguir o caminho do meu irmão mais velho, que foi fazer cursinho, prestar vestibular e fazer uma faculdade pública. Eu não consegui fazer isso, mas eu fiz cursinho num colégio da Zona Leste de São Paulo, mas um colégio mais elitizado e tal. Cara, quando eu comecei a andar pelos corredores, quando eu entrei na sala, eu tomei um susto. A sala tinha 250 alunos, eu era o único negro. Aquilo para mim foi muito impactante. Tipo assim, o que tá acontecendo? Tipo, cadê as pessoas parecidas comigo? E eu comecei a me dar conta da dificuldade do acesso. Eu vi o quanto aquilo era inacessível para as pessoas parecidas comigo. E não era apenas na sala, eu comecei a andar pelo colégio e quase não tinha negros. Era uma experiência estranha demais. E aí eu me dei conta de uma elaboração da minha personalidade que estava fundada nesse medo de ser rejeitado por conta da minha aparência. Eu acabei desenvolvendo um humor, desenvolvendo um jeito um pouco mais engraçado de lidar com a vida, também como um mecanismo de defesa. Então, eu percebi isso na escola, porque, ou melhor, no cursinho, porque de uma hora para outra eu virei o brother de todo mundo, eu virei amigo de todo mundo, meu apelido era Peri, de periferia. E aí eu fiz de tudo para ser legal com todo mundo, porque eu queria me sentir aceito, eu tinha medo de qualquer olhar, eu tinha medo de fazer qualquer provocação, porque eu sentia que se eu provocasse alguém, se eu deixasse alguém descontente, eu receberia algum tipo de ofensa que me faria me sentir nu diante daquelas pessoas. Eu ficava com medo da primeira vez que alguém dissesse para mim, você é preto, ou você é negro, ou você é, sei lá, num lugar onde todo mundo é branco, eu me sentiria como se alguém tivesse tirado a minha fantasia, tipo assim, alguém tivesse dito, para de fingir ser quem você não é. Então, eu poderia elencar uma série de coisas, mas eu prefiro pontuar de que a minha compreensão mais exata ou mais profunda da minha condição se deu já na minha da adolescência para a juventude, num ambiente onde eu percebi que eu era único, eu era exótico, né? E isso era engraçado, porque várias vezes os professores iam fazer alguma brincadeira e aí eles se tocavam que eu estava ali e isso causava um constrangimento, né? Então, eu queria deixar esse testemunho, assim, não tão trágico, mas profundamente trágico. Ninguém fez nada contra mim, ninguém me agrediu, ninguém me xingou, mas só me sentar naquela sala e não ver ninguém parecido comigo me fez sentir uma solidão estranha.
É interessante desse ponto de vista que o Thiago trouxe, porque na fala dele você percebe que mexeu diretamente com a identidade dele, né? Quando ele se deparou com essa realidade diferente. E eu acho que esse é o grande mal que o racismo traz, que é ferir a identidade da pessoa. E quando a gente pensa que somos todos criados à imagem de Deus, à imagem e semelhança de Deus, e quando o pecado entra no mundo, lá em Gênesis 3, e ele rompe com a relação do homem com Deus e a relação do homem com o seu semelhante, a gente tem essa quebra e essa abertura para o pecado. E racismo é pecado, gente. E não tem como a gente não perceber logo, a partir dessas falas, o quanto isso é desumanizador. E aí eu queria ouvir de vocês, por que que esse pecado do racismo tem sido deixado de lado pela igreja ao longo dos tempos? Por que isso não é tão falado como diversos outros pecados? O que que vocês pensam a respeito disso? Bom, primeiro, gostei já dessa parte da pergunta. Para nós, enquanto pessoas que percebem esse problema e etc e tal, né? Mas dói o coração ouvir isso do que vocês já passaram. Mas quanto à questão da igreja, isso sempre foi um incômodo, né, no meu coração, porque eu acho que a gente ainda está preocupado com muito assunto secundário e a gente não percebeu alguns assuntos essenciais. Então, a igreja, por muito tempo, foi pensando sobre pecados como, por exemplo, eu me converti em 2002, eu tinha 16 anos, e até que eu tivesse uma maturidade, conseguisse ter uma maturidade espiritual, para mim, pecado grave sempre foi pecado sexual, porque eram os pecados que a igreja tratava. Pecado grave sempre foi a homossexualidade, pecado grave sempre foi largar a igreja, e outras coisas aconteciam, e hoje, né, com 35 anos e etc e tal, você vai percebendo que você já passou por coisas perto de você e a gente fingia não ver. Então, para o âmbito eclesiástico, a gente falhou muito por não ter um olhar amplo e, segundo, a gente falhou muito por não ter um olhar solidário. Eu já vi negro ser tratado na igreja por ser negro já. E não é só a questão do racismo, né? Não é só a questão com o negro. A gente não quis tratar tantas coisas que geraram novas teologias e muitas vezes nós amamos pegar um livro de teologia sistemática e falar mal dessas teologias criadas, mas nós não percebemos o anseio que essas teologias respondem, né? Então, por exemplo, teologia negra, teologia feminista, teologia não sei o quê, a gente ama falar mal, mas nós não percebemos que é porque a igreja deixou esse assunto de lado. Então, a gente via uma piada racista dentro da igreja e ria. A gente via um pastor tratando a mulher mal e achava fofo, parecia não ser pecado. Domingo agora eu preguei aqui na igreja e eu tenho esse olhar assim bíblico hoje, até diante das coisas que Jesus fazia, sempre tinha algo a mais. Eu preguei sobre a mulher com fluxo de sangue e hoje a minha leitura sobre aquele texto já não é mais simplesmente uma cura física. E aquele texto me chama muita atenção nesse aspecto que Jesus para, ele vira, ele olha, ele conversa e ele gera um constrangimento em todo mundo. Então eu vejo que até isso a gente perdeu muito tempo, olhando para a cura física, para o grande extraordinário, só que a gente não percebia que o extraordinário de Jesus era justamente quebrar todo o conceito religioso de mostrar uma igualdade humana. E essa igualdade ela não tem a ver com cor, nem a igualdade é enquanto gente, né? Enquanto criação. Então, a mulher, o negro, etc. e tal. Jesus ele quebrava os paradigmas. O problema é que a religião e a religiosidade, na verdade, fez com que a gente construísse de novo esses muros. Então, nós não tratamos esse assunto, nós temos medo. E aí eu já quero trazer para o nosso tempo, 2020, onde dependendo da forma que você trata, você é taxado por um monte de coisa. Eu ainda brinquei com um amigo meu, quando terminou o culto, um amigo meu que não é da igreja mandou mensagem, eu falei, rapaz, eu não sei como vai ressoar, não, na igreja, porque eu sou novo aqui, mas graças a Deus foi bem. Então, acho que assim, a gente tem que perder o medo, enquanto líderes, enquanto pastores, enquanto pessoas que têm um microfone, e começar a tratar todos esses assuntos, mostrar que nós somos iguais, e mostrar que o que nos diferencia não é o pecado, é a graça, e mostrar que enquanto ser somos todos iguais. Então, para mim, o problema da igreja foi esse, nós escolhemos os pecados que a gente queria tratar, e os outros a gente deixou de lado ao ponto de viver na história, não sei aqui quem foi, acredito que todo mundo, espero, assistir Rua Azusa. Cara, ao mesmo tempo que dá vergonha da história do cristianismo daquele tempo, daquele contexto, vem um refrigério sobre a alma mostrando a forma que Deus atua.
Então, para mim, o problema da igreja, o problema eclesiástico sobre esses assuntos é que a gente não está ligado aos assuntos do mundo. A gente está querendo falar sempre as mesmas coisas, a gente está querendo falar sempre dos mesmos pecados. O pecado do racismo não é tão grave como o pecado do sexo antes do casamento para a igreja. Então, a gente precisa mudar isso. A gente precisa dar essa voz. Eu encerro dizendo algo, baseado na fala de vocês aí, do que vocês passaram. Recentemente eu vi uma live do Nilson Pacheco, e tanto eu quanto o Lucas, que demos essa palavra dizendo assim, nós não temos uma propriedade para falar sobre o assunto, e nem sempre, essa palavra do Ronilson, né? Nem sempre nós, brancos, temos que simplesmente ser ou querer dar a voz, mas reconhecer até os privilégios que nós tivemos por conta da história, por conta desse erro. Então, eu finalizo dizendo que está na hora da igreja parar de achar que esses assuntos são secundários e achar que quem trata esses assuntos sempre é de esquerda, comunista. Não, nós somos pessoas que amamos pessoas e queremos que todos se sintam bem e acolhidos, pelo menos na casa do Pai. Amém. É curioso quando você fala da questão das teologias, porque, de fato, as teologias, elas mesmo atualmente continuam não respondendo, né? E aí você traz essa questão da Rua Azusa no nascimento do movimento pentecostal, que é o que é relatado na peça da Rua Azusa, e o episódio da Rua Azusa é nascido num contexto negro. E até hoje, a teologia pentecostal, ela é tida como uma teologia de segunda linha. Eu acredito que o que a gente quer fazer com esse podcast é trazer à luz essas questões para a nossa reflexão, né? Eu lembro da passagem de Pedro, que está até no livro do John Piper sobre racismo, em que ele fala, né, que Pedro, que andou com Jesus, caminhou com Jesus, ouviu direto da fonte, era ouvinte primário ali do Sermão da Montanha, quando ele manifesta ali o seu repúdio aos gentios, Paulo entra na jogada e, inclusive, fala abertamente e publicamente desse pecado de Pedro, e Pedro precisa se arrepender. Então, eu acho que é tempo da gente fazer essa reflexão de fato, olhar onde nós também erramos, não encarar só como um movimento histórico, mas também nas nossas atitudes individuais, e começar a trabalhar essa questão nas nossas vidas, se arrepender desse pecado. Lucas, uma coisa interessante é sempre nós pensarmos no seguinte: o racismo ele é um tema muito polêmico e, lógico, a gente está enfatizando aqui um pouquinho a questão do negro, mas a gente sabe que existe o racismo contra o oriental, contra, digamos assim, diversas raças. Essa é a grande verdade. E tratar isso na igreja não é nada simples. É uma coisa que você vai, digamos assim, gerar muitas discussões, você vai ter que trabalhar de maneira muito árdua com as pessoas, porque, como o próprio Daniel comentou, a gente vem de um histórico muito grande sendo ensinado para as pessoas uma determinada linha de raciocínio. E, de repente, você falar que isso está errado é algo que, digamos assim, vai gerar grande confusão, vai gerar um grande trabalho, não é confusão, mas trabalho. Para quê? Para ensinarmos o correto. Quando a palavra nos fala em João 3,16 que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça tenha vida eterna, Deus amou o mundo. Jesus morreu por cada pessoa, independente de raça. E isso precisa ser ensinado, isso precisa ser valorizado, porque Jesus valorizou cada vida, independente de cor de pele, independente de nacionalidade. E nós precisamos trazer e levar essa palavra de maneira muito intensa a cada pessoa. Ninguém é melhor do que ninguém, porque Jesus morreu por todos nós somos pecadores. Está mais do que na hora de a igreja começar a tratar cada um desses temas, porque tudo isso ficou muito oculto na nossa cultura. E, em cima de tudo isso, nós fomos colhendo uma história ruim que nos trouxe até os dias de hoje, onde nós temos aí basicamente de 56% da nossa população de descendência negra, e se você for ver, essa grande maioria está hoje mais na periferia, são pessoas com um nível de instrução menor, e uma série de consequências vindo desse desleixo histórico já. Mas é necessário que nós possamos, como igreja, tratar tudo isso agora à luz da palavra, para que isso vá sendo corrigido,
porque esse trabalho ele vai ser, digamos assim, se inicia agora e vai por um tempo para você ter um resultado positivo. Eu acho que é consenso que a igreja não tem tratado esse pecado como deveria, né? O racismo é algo que está entranhado na sociedade, que estrutura, que organiza essa sociedade, e a igreja é feita por pessoas, né? Pessoas que participam da sociedade. Então, a igreja ela não trata esse assunto como deveria, porque a igreja é partícipe. Assim como o racismo opera nas outras esferas da sociedade, como eu mencionei, na política, no judiciário, na indústria, publicidade, educação, saúde, moradia, o racismo ele opera na esfera religiosa. E se a gente vai puxar pela história, a igreja, historicamente, ela apoiou a escravidão, como eu já mencionei aqui, apoiou o racismo, justificou e se beneficiou disso. A Igreja Católica aqui no Brasil, mas também os missionários europeus, missionários estadunidenses que vieram para o Brasil trazendo a nossa religião protestante, né, são pessoas de uma mentalidade, né, de uma época em que a mentalidade era uma mentalidade racista, supremacista. A gente pode pegar isso sabendo que a igreja, além de apoiar a escravidão nos Estados Unidos, a igreja protestante apoiou o apartheid na África do Sul. O que o Lucas colocou antes, né, falando sobre esse ponto da teologia, essa teologia pentecostal, será que a gente não tem um ponto de racismo em relação a isso? Eu falo sem sombra de dúvida, assim. Eu entendo que sim. A teologia que nós desenvolvemos, ela precisa ser criticada. A teologia que nós desenvolvemos é uma teologia que acaba justificando um pecado que é central para a forma como a sociedade se estrutura hoje. Se nós temos essa sociedade que se estrutura de forma desigual, sabe, em que 25 pessoas no mundo ganham a mesma coisa que metade da população mundial, isso é sustentado também pelo nosso viés religioso. A gente não quer criticar isso, a gente não quer bater de frente com isso, a igreja não quer questionar esses pontos, porque ao fazer isso nós vamos causar polêmica, nós vamos causar divisão. E esse é um ponto que a igreja precisa se confrontar. A igreja está em pecado em relação à questão racial. Nós temos vídeo de 3, 4, 5 anos atrás de um pastor evangélico famoso, não vou citar o nome aqui, mas é um pastor evangélico famoso falando Fala nos comentários ali que eu quero saber quem foi. Falando num programa de televisão, se jogarem no YouTube, é um pastor que é deputado federal. E ele falando no YouTube sobre a maldição de Cã como justificativa para a África ser um lugar amaldiçoado, para a África passar fome. O bom é que tem um outro pastor na mesa que o rebate em relação a isso. Então, se a gente não se perguntar de onde vem a nossa teologia, se a gente não se perguntar de onde vem o que nós cremos, por que a gente invisibiliza a história da Igreja Negra? Por que a gente invisibiliza o cristianismo etíope, por exemplo, que, aliás, é registrado na Bíblia, né, com a conversão do eunuco etíope, quando ele se encontra com Filipe, voltando para a Etiópia. Quase ninguém conhece os coptas no Brasil, né? Quase ninguém conhece. É uma igreja que tem uma tradição completamente própria. É algo que eu tenho pesquisado porque isso é negado para a gente. Né? A gente aceita que o Espírito Santo levante pessoas na igreja para exercer o ministério. E normalmente essas pessoas que o Espírito Santo levanta são pessoas brancas. Me considero batista, a gente tem uma convenção batista. E a gente teve 2 anos atrás no Rio de Janeiro, era para ter um debate sobre racismo em um evento da convenção. E o debate foi cortado de última hora. Ele foi retirado da mesa. Com pessoas negras que falaram, pastores negros que falariam sobre racismo dentro da Convenção Batista. Esse debate foi retirado. Em muitos momentos, a igreja está trabalhando ativamente para que isso se perpetue. Estamos em pecado. Estamos negando que pessoas negras também foram feitas, foram criadas à imagem do Criador, também são belas. Eu chorei muito na última sexta-feira, estou fazendo um curso sobre africanidade e a Bíblia. E na última sexta-feira eu chorei bastante, porque estava lendo o texto de Apocalipse 4, que é um livro que eu estou estudando, mas foi a primeira vez que eu percebi que quando João fala que ele enxerga o Cristo glorificado, a aparência do Cristo glorificado era semelhante à pedra de jaspe e pedra de sardônio. Joguem no Google qual que é a cor do jaspe e a cor do sardônio. E isso são pequenas coisas que fazem diferença para a gente. De percebermos que somos bonitos, somos feitos à imagem do Criador. Para fechar esse ponto, a igreja precisa entender que, em relação ao racismo, não existe meio termo.
ou você está trabalhando ativamente contra o racismo, ou você está permitindo que o racismo continue a se perpetuar. Depois dessa fala tão contundente, eu só queria deixar minha contribuição baseada na jornada que eu tenho também experimentado. A nossa biografia, ela fala alto, né? Nas nossas opiniões, na maneira que a gente se posiciona. Então, a primeira coisa que eu queria deixar como uma palavra de reflexão, de esperança, é que, por exemplo, quando eu estudei e me dei conta do quanto os Boers, né, os protestantes holandeses, fizeram com que uma compreensão equivocada da Bíblia contribuísse para uma condição de segregação tão acentuada e tão destruidora quanto o apartheid, eu fiquei arrasado. Mas eu também fiquei esperançoso conhecendo Desmond Tutu, conhecendo a maneira como ele, a partir dos seus princípios cristãos, enfrentou e lutou para que isso fosse transformado. Então, da mesma maneira que existe uma parcela da igreja ou da comunidade ou de grupos de poder que ensinam algo e vivem algo que oprime, também existe um grupo que luta. A igreja, ela é complexa, a igreja, ela é paradoxal, a igreja, ela é muito difícil de ser definida, né? Você vê os Estados Unidos também com uma segregação acentuada, você tem uma Rosa Parks, você tem um Martin Luther King e tantos outros, e eles cristãos. Eu só queria deixar essa contribuição, porque quando a gente olha para a situação da igreja, quando a igreja é denunciada dessa forma, e ela realmente faz por merecer as denúncias, a gente corre o risco de negar toda a estrutura, né, que está envolvida. Quando, na verdade, ao meu ver, a gente tem diversos exemplos. Por exemplo, na Inglaterra, William Wilberforce foi um dos nomes mais importantes para a abolição, né? E ele era um cristão quase puritano. Então, eu acho que queria deixar essa palavra de esperança, de que a gente precisa, sim, cortar na carne, a gente precisa, sim, ver o quanto a gente, quanto instituição, falha e falhou, mas também nos apegar aos inúmeros, talvez mais raros, mas ainda inúmeros exemplos de pessoas que experimentaram de maneira poderosa o evangelho libertador e fizeram de tudo a partir da própria vida para mudar a realidade ao seu redor. Uma coisa que eu acho que a gente vive e que eu experimento muito nos meus diálogos é que existe um medo muito grande da igreja, e aí eu falo daquilo que é mais comumente entendido como igreja, de conversar com qualquer literatura fora do ambiente religioso. Talvez porque alguns temas são considerados como sequestrados pelo progressismo, pela esquerda, ou por algum tipo de partidarismo. A igreja tem medo de conversar, a igreja tem medo de ler. Então a gente tem diversas pessoas falando sobre racismo, conversando sobre racismo, mas que não tem nenhuma bibliografia sobre o assunto. Porque ela acredita que simplesmente lendo apenas a Bíblia maravilhosa, que é o nosso livro de fé, regra e prática, mas que também é um livro que nos orienta a termos contato com outras literaturas. A gente é cristão, a gente crê que a Bíblia tem toda a verdade, mas quando nós temos um problema físico, uma questão que envolve a nossa saúde, nós procuramos ouvir um médico que estudou numa outra literatura, num outro campo de conhecimento, porque a Bíblia não nega os outros conhecimentos. A Bíblia, ela filtra os conhecimentos. Naquilo que o conhecimento extra-bíblico é contra a Bíblia, ou questiona a Bíblia, a gente tem que parar para filtrar com cuidado. Mas existem diversas contribuições no campo científico, no campo filosófico, no campo sociológico, que a igreja não deveria tampar os ouvidos e os olhos. Então, não dá para a gente discutir seriamente o racismo sem ler Djamila Ribeiro, sem ler o professor Silvio. E eles são dois nomes que estão em destaque, mas existem muitos outros que têm escrito há anos sobre isso. Eu acabei de ler um livro que eu nunca tinha ouvido falar dela, da Grada Quilomba, que é uma portuguesa, onde ela também fala sobre o racismo cotidiano, que eu fiquei abismado com a profundidade e a maneira tão incrível e até bonita que ela consegue tratar de coisas tão difíceis. Então, eu acho que a igreja precisa lidar com esse seu medo de conversar com um campo teórico que não está restrito ao ambiente religioso. E, por último, que a gente também precisa dar mais voz ou reconhecer mais a voz daqueles que já estão falando de dentro. Há anos atrás, o pastor Marco David Oliveira escreveu o livro A Religião Mais Negra do Brasil. E esse livro, inclusive, ele era um dos palestrantes que não puderam participar do evento da Juventude Batista do Brasil, né, que seria no Rio de Janeiro, que foi citado pelo Daniel.
Esse livro dele é um livro muito legal. É um livro que trata de questões muito práticas do nosso campo religioso. Ele fala por que, na perspectiva da pesquisa dele, as igrejas históricas têm mais dificuldade de dialogar com o negro e de trazer o negro para o seu ambiente. Quando você faz uma pesquisa de quantidade de negros nas igrejas presbiterianas, batistas e metodistas, você vai perceber que o número é muito menor do que os brancos e que também é bem menor do que as religiões, ou melhor, do que as denominações pentecostais. E aí ele faz uma análise histórica de como a igreja presbiteriana e a igreja batista se estabeleceram no Brasil, que é fenomenal. Eu nunca li um contraponto, tá? Eu estou só compartilhando o que ele escreveu, que eu achei muito bacana. Primeiro, ele deixa claro que as igrejas começaram a se constituir, as históricas, já no período da escravidão. Ou seja, a igreja começa a ser plantada no Brasil num período de escravidão. E a igreja, ela se cala em relação a isso. A igreja não se torna uma voz de confronto em relação à escravidão, não é só em relação ao racismo. A escravidão foi tolerada por massas religiosas. Porque as igrejas históricas elas foram pioneiras, elas vieram para o Brasil num momento onde a religião católica ela tinha um poder de lei, um poder de persuasão muito forte. E as igrejas protestantes eram impedidas de construir prédios, de desenvolver a sua atividade religiosa. Por conta disso, uma das estratégias que a igreja teve foi de desenvolver um jeito de ser que alcançasse a elite, que alcançasse as pessoas importantes da sociedade. Porque se eles conseguissem alcançar essas pessoas ajudariam a igreja a ir contra os ditames no momento, para que ela pudesse ganhar espaço. Tanto é que, pelo que ele diz no livro, o primeiro convertido brasileiro que é batizado, ele é uma pessoa extremamente relevante no ambiente econômico do país, ou melhor, da cidade, né? Então, a igreja começa a se estabelecer em cima dessa prerrogativa de ter uma fala mais elitizada, um discurso, uma retórica mais apurada, um olhar para a classe média, para as pessoas que estavam no campo do conhecimento. Então, a gente, como igreja tradicional, que é o nosso caso aqui, que é o nosso público-alvo, a gente vive um legado histórico. E que, querendo ou não, por mais que hoje muitas coisas mudaram, ainda respinga ou ainda tem muito a afetar a nossa maneira de construir a nossa relação com a liturgia, com a linguagem, com os temas que a gente aborda. E o livro do Marco David Oliveira é A Religião Mais Negra do Brasil, porque mais de 8 milhões de negros são pentecostais. É um livro muito bacana. Muito legal, Thiago. E acho que você já trouxe para a gente um pouquinho dessa última questão. A gente sabe, historicamente, de fato, tudo isso que vocês trouxeram, que a igreja ela fez parte dos dois pontos. A igreja sempre esteve envolvida também na solução desses problemas. Poxa, eu lembro de John Newton, que foi um capitão de navio negreiro, e depois se converte, se encontra com Cristo, tem a sua vida transformada e vai ser uma das influências diretas de Wilberforce, que vai lutar contra a escravidão na Inglaterra, que serve como uma grande política anti-escravagista para todo mundo. Então a gente vê que a igreja está envolvida de fato na reconciliação do mundo. É para isso que nós somos chamados. E eu queria ouvir de vocês, então, como que a gente pensa, quais as propostas práticas para uma reconciliação racial na igreja evangélica brasileira? Eu acredito que primeiro com arrependimento, o caminho para qualquer história que você precise reescrever baseado em um erro é uma história que precisa de arrependimento. O segundo é parar de ter medo de tratar assuntos relevantes, independente do que estão dizendo, porque no tempo de polarização, apesar de não ser fácil, tenha mais pacto com Jesus do que com doutrinas e nomes. Isso faz de você alguém que está preocupado em servir a Ele. Outra coisa que a gente precisa fazer é usar o que a gente tem de mais forte nas igrejas, que é o microfone, que é o púlpito, que são programações. Por exemplo, a gente tem que fazer uma autocrítica diante dessa nossa conversa aqui. A nossa autocrítica sempre vai ser: será que se não fosse tudo o que está acontecendo, a gente estaria tratando isso? Isso precisa entrar na nossa agenda. Uma coisa que a gente não pode negar, que eu acho que está acontecendo, é que como o mundo virtual, ele está abrindo muito os nossos olhos. Então, hoje a igreja está falando de racismo, a igreja está falando de violência contra a mulher, a igreja está falando sobre pedofilia, a igreja está falando sobre todos os tipos de abusos necessários.
Eu só acho que o maior ponto de todos esses é a gente ser corajoso. Nós temos que sermos corajosos. O medo, ele vai continuar nos calando. Então, não importa o que vão dizer, mas eu acho que é não ter medo de tratar assuntos relevantes. Pregue, fale. Só de ouvir o comentário aí que nosso irmão fez sobre Apocalipse capítulo 4 já emociona. E lembrar que caso isolado não faz doutrina. Isso eu acho que é o que mais me irrita quando o assunto é racismo. É quando surge alguém da igreja dizendo, mas eu conheço um negro que se deu bem na vida, basta você querer e não sei o quê. Então é conhecer um pouquinho melhor a história, é conhecer melhor um pouquinho essa questão da abolição da escravatura, como foi feito, largar todo mundo sem condições, é perceber que a forma de corrigir a história é olhando para esses meios de você facilitar a vida de quem foi prejudicado e honrar Jesus, né, cara? Eu sou um pouco contra os movimentos extremistas. Eu acho que o que responde a feminismo não é machismo, o que responde a machismo não é feminismo, o que responde a racismo é sempre cristianismo, para mim é suficiente. Se Jesus e os ensinos dele não forem suficientes, nós continuaremos criando polarizações que se debatem, que brigam, que se empurram, mas nada resolvem. E com isso a gente vai criando os guetos, criando os grupinhos que, por falta de morada geral, se alocam nas moradas opcionais. Então, se for para servir Jesus, que sirva por inteiro, lembrando que foi uma frase que eu usei na pregação de domingo, que depois eu fui ver, é do Ziel mesmo, quem chama Deus de pai não tem direito de escolher o irmão. E se o pai é nosso e o pão é nosso, tudo tem que ser nosso. O dever da igreja é esse, é mostrar que em Jesus nós não podemos querer dividir o que ele juntou, né? A própria fala de Paulo em Gálatas 3, que não há judeu, nem grego, nem escravo, nem livre, nem homem, nem mulher, pois todos são um em Cristo Jesus. E encerro com o texto de Tiago 2, 8 e 9 também, que é super prudente. Se de fato vocês obedecem à lei do reino encontrada na Escritura, que diz, ame o seu próximo como a si mesmo, estão agindo corretamente, mas se tratam os outros com parcialidade, estarão cometendo pecado e serão condenados pela lei como transgressores. Que nós possamos entender que quem está no nosso caminho merece ser amado e vale a pena lutar por aquilo que traz dignidade de vida para os que nos cercam. Amém. Eu acho que uma linha maravilhosa é justamente essa. A igreja, cada um de nós precisa mudar a atitude. A atitude é de deixar de lado o medo e realmente vestir o cristianismo real nas nossas vidas e pagar o preço. Jesus é o nosso grande exemplo. Ele, em um momento, até teve medo, mas o amor o fez vencer o medo. Então, o segundo ponto, eu acho que é o amor. Nós precisamos aprender a amar a Deus e a amar os nossos irmãos, verdadeiramente. Isso, com certeza, vai nos levar a vencer o racismo. Uma outra coisa, nos lembrarmos sempre de Romanos 2,11, que fala que o Senhor não faz acepção de pessoas. E assim como Deus não faz acepção de pessoas, nós também não devemos fazer. Mas, assim, eu creio que nós temos dado já um passo positivo. Esse podcast é um exemplo dele. Nós estamos aqui falando sobre este tema e precisamos a cada dia renovar o nosso conhecimento, como está lá também em Romanos 12, né? Que nós precisamos renovar a nossa mente e deixar isso permear toda a nossa igreja. Lógico, eu sou grato pela nossa igreja, né? A Igreja Batista aqui de Vila Euro, que teria nos dado essa oportunidade. Isso já é um bom começo, mas que nós possamos prosseguir em estudar, em conhecer e praticar a palavra na sua totalidade, amando os nossos irmãos, colocando por terra o racismo que existe em meio à nossa sociedade. Acho que de forma prática, acho que o primeiro ponto é a admissão, né? Até mesmo antes do arrependimento. Para o arrependimento a gente precisa da admissão. Tem uma pesquisa antiga em que, eu não lembro exatamente os números, mas 95% das pessoas confirmavam, né, concordavam com a afirmação de que existe racismo no Brasil. E a pergunta seguinte era, você é racista? 95% das pessoas consideravam que não. Então, a gente admite que existe racismo no Brasil, mas a gente não admite que praticamos racismo. E o primeiro passo para o arrependimento é a admissão. Se confessarmos nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Essa balança desigual, essa balança injusta, ela pode ser quebrada a partir da nossa admissão. O arrependimento, ele, para mim, contempla, assim como o Adelson falou, mais do que simplesmente um sentimento, ele contempla essa atitude de tomar um caminho diferente, né, de mudança de mentalidade, de andar em outra direção. A participação das pessoas negras em população carcerária, 70% da população carcerária é composta por pessoas negras. Os dados de quem morre no Brasil, a gente tem um número de 60 mil homicídios por ano,
E esses 60 mil homicídios, a gente tem um número majoritário desses homicídios são jovens, negros, homens. A gente precisa começar a olhar para isso e perceber que isso é fruto desse pecado e que a igreja precisa abraçar essa bandeira de não compactuar, não compactuar com essas vidas que são tiradas, com essas vidas que são tratadas como algo menor, como algo que é descartável, como algo que é jogado fora. Eu falei muito duro a respeito da igreja na minha fala anterior, porque eu acho que é importante a gente falar duro às vezes, né? A igreja é voz profética e a voz profética fala para dentro, a gente fala para os nossos. Mas eu concordo com o que foi trazido e eu acho que um terceiro ponto é se apegar a esses bons exemplos do passado e do presente, de quem lutou contra o racismo no passado e de quem está lutando contra o racismo hoje, quem está gritando contra o racismo hoje dentro da igreja. Tiago trouxe o pastor Marco Davi, que acho que é uma das referências aqui no Brasil, mas temos muitos outros. Tem o pastor Razandré do Maranhão, tem o Jackson Antunes, Afrocrente, o próprio Ronilson Pacheco, é uma pessoa que eu entendo que Deus tem levantado para falar sobre essa temática aqui com a gente. Então é importante ouvirmos e trazermos as pessoas para falar conosco. O sangue que nos une é o mesmo sangue. Então eu quero deixar esse convite a cada irmão que ouviu, que o Espírito Santo trabalhe, que a gente permita que o Espírito Santo trabalhe em nossas vidas e que nós sejamos renovados, que a gente não se conforme ao padrão desse mundo. Se o padrão desse mundo é esse padrão que foi construído onde o branco é o único belo, onde o branco é o único atingível, é o único objetivo, a gente pode abandonar esse padrão, não se conformar a esse padrão e sermos renovados pela renovação de nossas mentes. Um último ponto mesmo para fechar aqui, uma coisa que eu fiquei pensando ontem e hoje, me preparando para o podcast, o grito do movimento negro nos Estados Unidos, né, do Black Lives Matter, é um grito de sem justiça, sem paz. E eu me lembrei, né, do texto bíblico de que o reino de Deus é justamente a manifestação de paz, justiça e alegria no Espírito Santo. Então, as pedras estão clamando, o mundo está clamando. A gente precisa pedir o reino de Deus, o governo de Deus aqui. Bom, eu também gostaria de fazer um comentário, ou não um comentário, mas uma sugestão, que foi algo que eu comecei a fazer e que, cara, tem me ajudado a compreender todo esse mundo, que é simplesmente sentar com as pessoas negras da sua igreja ou do seu convívio e perguntar como que isso tem se dado na vida delas. No passado eu participei de uma aula em que foi discutido e apresentado a respeito do racismo, e aquela semana eu sentei com uma pessoa negra da nossa igreja e perguntei como que é isso para você. E ela me trouxe algumas coisas assim interessantes de se pensar. Agora, de novo, por conta da questão do Floyd, eu cheguei para outra pessoa negra da nossa igreja e também ouvi coisas muito interessantes que eu nunca pensei que eu ouviria. Então, eu acho que também uma das formas da gente lutar contra o racismo e da gente ter ações práticas é a gente sentando e ouvindo e dando voz. A gente não precisa colocar no Facebook, no Instagram, nas redes sociais. Também a gente dá voz simplesmente oferecendo o ouvido para as pessoas e pensando a respeito da vivência dessas pessoas. Eu quero agradecer a Deus, né, por esse privilégio que a gente está tendo de bater um papo. E eu queria, mais uma vez, incentivar você que está ouvindo, você que está participando de maneira bem interessada, a você prestar bem atenção nas coisas que foram comentadas aqui e não ouvir apenas o que a gente diz, mas tentar escutar um pouco do que a gente sente. Eu sei que ser empático não é uma coisa tão simples, e ser empático não é viver na minha pele, porque isso é impossível, e nem eu viver na sua. Mas eu queria que a gente tentasse, que você fizesse um esforço para que você não tornasse essa experiência num debate, não transformasse isso numa guerra semântica, não transformasse isso numa discussão política no sentido de eu sou desse time, eu sou daquele time. Político é uma discussão política no sentido de que ela tem um efeito na relação social, isso é bom, mas não numa disputa de bandeiras que acaba não chegando a lugar nenhum. A gente ainda está aprendendo a como se comunicar com a igreja. A gente ainda é muito novo nesse enfrentamento.
Nós temos poucos exemplos práticos de igrejas que já implantaram e que já estão vivendo essa harmonia racial. A gente está construindo isso. O próprio pastor Marcos Davi tem uma realidade de uma igreja local no Rio, mas que ainda também é uma configuração ainda em teste, no sentido positivo da palavra. Discutir racismo entra em outros assuntos que são tabus, como desarmamento, né, a questão da polícia, tudo isso gera tensões nas nossas conversas, né? E esses são assuntos que a igreja, no sentido institucional, tem muito medo de tratar. Então eu quero terminar deixando uma fala que o Lucas já deu. No seminário, nós tivemos que ler vários livros. Eu li um livro que falava sobre o aborto na perspectiva de um filósofo conservador, outras pessoas leram sobre abuso espiritual, e houve um grupo que leu sobre feminismo negro, um livro da Djamila Ribeiro. Esse grupo, ele mal conseguiu apresentar o seminário. A primeira pessoa a falar, ela só chorava. A segunda pessoa a falar, ela mal tratou dos conceitos do livro, ela apenas lamentava a condição que ela conheceu. E sabe qual foi a minha reflexão, irmãos? Eu queria que isso ficasse no seu coração. Eu pensei assim, cara, nós estamos no seminário, nós fazemos parte de uma fé e de uma espiritualidade baseada no sofrimento, porque foi a morte de Cristo na cruz que nos deu redenção, obviamente também a sua ressurreição. Nós seguimos alguém que conhecia a chaga humana, mas todos aqueles que estavam fazendo o trabalho e muitos do que ouviam nunca tinham se atentado para a dor que o racismo causa e que o machismo causa também, no caso. Então isso mostra o quanto a igreja precisa desenvolver uma escuta, precisa desenvolver um olhar menos preconceituoso, menos amedrontado, para perceber o quanto tantas realidades sensíveis estão escapando do nosso radar. Não adianta a gente falar de amor sem perceber que Jesus nos constrange citando o samaritano, como ele fazia com o judeu. Jesus fazia o seu discurso sempre ter um elemento que não só deixava a pessoa sair de lá andando nas nuvens, estimulada por um discurso bonito, ela saía de lá incomodada, porque Jesus falava de coisas que tocavam nas suas conclusões raciais, econômicas e sociais, né? Ele fazia de uma maneira brilhante, trazendo disputas raciais e religiosas para suas falas, para suas histórias, para suas parábolas. Então, meus irmãos e minhas irmãs, que Deus abençoe vocês, que vocês façam dessa experiência uma oportunidade de se atentar e que vocês tenham misericórdia de vocês também e de mim também. Porque nós estamos tentando, nós estamos construindo juntos, nós precisamos uns dos outros. E nós estamos construindo um jeito de ser igreja. E eu tenho esperança que nós podemos chegar lá. E que Deus nos dê graça para que isso aconteça. Nós acolhamos, nós recebamos e nós entendamos uma última coisa. Nós não temos que fazer um favor para o negro, não é para mim que sou negro, não é tipo assim, dodói, nada, é direito. É assumir a responsabilidade de que a gente, de que o branco ou de que qualquer pessoa que não entendeu a situação do negro, ela foi privilegiada por isso. E quando a gente começar a entender isso, a igreja vai crescer, porque a habilidade, a criatividade, o olhar do negro está sendo ignorado, e quem perde com isso é a nossa compreensão de Deus. Existe uma faceta de Deus, existe um olhar de Deus que está nas diferenças que nós temos. Não um como um padrão, mas todos nós diferentes. E quando nós olhamos para esse diferente com desprezo, acreditando numa ideia demoníaca racista, a gente perde uma dimensão de Deus que só o outro pode nos dar. Amém e amém. Eu não tenho palavras para agradecer vocês. Acho que foi muito bom e a gente tem muita coisa para aprender e para evoluir. Já falar para suas esposas aí, perdão porque a gravação foi longa, mas eu creio que vai ser abençoador para todos nós e para todos os nossos ouvintes. Fiquem com Tchau, Deus, gente, e vão cuidar da esposa de vocês. Brincando comigo. Tchau. Falou, vai lá. Tchau, Falou, tchau. querido. Um abraço, Deus cara. abençoe. Fiquem com Deus. Márcio. Valeu, Luquinha. Deus abençoe. Valeu, Na Brunão. paz. Tchau, Thiaguinho. Tchau, tchau, gente. Tchau, tchau. Até mais.